Durante uma comemoração de formatura em um barco de festa temático nas Bahamas, uma conversa descontraída acaba se transformando em um desafio. Sem medir consequências, um garoto de 18 anos pula na água direto para a escuridão. Um vídeo arrepiante mostra os últimos momentos do jovem. Nas imagens, é possível ver o que parece ser o contorno de um tubarão emergindo segundos antes do rapaz sumir. Já deixa o like e se inscreva no canal. Acompanhe a seguir duas histórias que tiveram desfechos surpreendentes. Em 30 de novembro de 2006, em San Diego, Califórnia, o treinador Kenneth Peters, de 39 anos, estava fazendo o que mais gostava. O funcionário do parque aquático SeaWorld fazia parte da equipe que se apresentava com as orcas. Porém, naquela quinta-feira de novembro, o dia não iria ser tranquilo para ele. Naquela época, além das atrações emocionantes, o SeaWorld contava com shows e exposições ao vivo de orcas, golfinhos, leões marinhos entre outros. No entanto, em relação aos próprios animais, principalmente as orcas, sempre existiram muitas polêmicas. Isso porque durante muito tempo, essas majestosas criaturas foram brutalmente capturadas. E após serem levadas para os parques, elas tinham que se acostumar com uma nova vida. Kazaka foi uma orca capturada na costa da Islândia e transportada para o SeaWorld em San Diego em 1978. Após ser mantida em uma pequena piscina, com paredes de concreto e pouco espaço para exibir comportamentos naturais, Kazaka adquiriu um comportamento agressivo. As orcas são animais incrivelmente inteligentes, são os maiores membros da família dos golfinhos. Elas têm uma estrutura social altamente complexa e permanecem com suas mães durante toda a vida, formando grupos familiares muito unidos. Porém, fora de seu habitat natural, em cativeiro, essas criaturas podem desenvolver psicose e se tornar extremamente perigosas. Ken Peters trabalhava como treinador no SeaWorld há anos. Ele estava acostumado com os shows e exibições esperados dele e das orcas. Ele tinha profundo respeito pelos animais com os quais trabalhava, e tinha paixão por eles. Kazaka, no entanto, já havia se mostrado agressiva com relação a Peters antes. Em 1993 ela o mordeu, e depois novamente em 1999. Mas apesar disso, eles tinham uma longa história de trabalho juntos, e por isso Ken confiava nela. Um dos pontos altos de seu show era equilibrar-se no topo do nariz de Kazaka enquanto ela nadava ao redor da piscina. Mas um dia, esse truque de circo quase se transformou em uma situação mortal. Em 30 de novembro de 2006, Ken estava apenas fazendo mais uma apresentação. Ele calmamente pulou na piscina para fazer sua performance com Kazaka. Porém, após se aproximar do animal, algo inesperado aconteceu, a orca agarrou seu pé. Houve uma comoção enquanto ela o balançava de um lado para o outro. Em seguida a orca o arrastou para o fundo da piscina. Felizmente, Ken conseguiu respirar antes de ser levado. Observadores da equipe na beira da piscina correram em direção à água, batendo na superfície para distrair Kazaka, mas não funcionou. Eles também gritaram comandos, mas ela não ouviu. A multidão, à beira de seus assentos, percebeu que algo estava errado. No fundo da piscina, Ken podia sentir a pressão em seus ouvidos e pulmões. Ele tentou ficar calmo, tentou soltar o pé, mas ela o segurava firmemente. Depois de um minuto, a orca subiu à superfície, e Ken ofegou por ar, fazendo respirações profundas. Contudo, ele ainda não estava fora de perigo. Para tentar uma fuga, o treinador sabia que tinha que manter a calma. Com sua vida em risco, ele então acariciou gentilmente e falou baixo com o animal. Porém, segundos depois, ela mergulhou novamente levando Ken. Nesse momento, o homem era arrastado de um lado para o outro, e se assemelhava a um brinquedo. Mas enquanto estava debaixo d'água, Peters ouviu um barulho estranho. Esse era o filhote de Kazaka, chamando ela do outro lado do tanque de concreto. Ele percebeu que a orca só estava agindo assim,
Porque queria estar com seu filhote. Quando Kazaka ressurgiu novamente, a equipe na beira da piscina baixou uma rede na água. Ken falou calmamente com ela mais uma vez, e ela soltou o aperto em seu pé. Em seguida a orca nadou por cima da rede, e foi levemente erguida. Peters então nadou o mais rápido que pôde para longe da criatura. Assustado, ele se arrastou para fora da água. Felizmente, as únicas lesões que sofreu foram em seu pé, que tinha ferimentos perfurantes de seus dentes e estava quebrado. O SeaWorld foi criticado por sua gestão da situação, e pela forma como estava tratando suas orcas. Eles deveriam ter previsto a ansiedade de Kazaka com seus filhotes tão próximos, e nunca deveriam tê-la colocado em exibição nesse estado. Kazaka morreu aos 41 anos em 15 de agosto de 2017. Ela foi sacrificada devido a uma infecção pulmonar persistente, que provavelmente foi causada por um sistema imunológico enfraquecido. Ela era a orca mais velha em cativeiro na época, e desde a sua morte, o SeaWorld prometeu exibir suas orcas apenas em shows naturais. Shows que mostram seu comportamento normal, em vez de fazê-las saltar por aros. Por manter animais confinados e causar sofrimento, o parque aquático já estava sendo visado por grupos ambientais há muito tempo. No chocante documentário Blackfish de 2013, é possível ver e entender como os animais viviam. O ex-treinador e funcionário, John Hargrove, que trabalhou por muito tempo no SeaWorld, foi uma peça-chave no premiado documentário. Em respeito à história de Kazaka, ele disse: "Ela viveu seus dias em uma casa de horrores, e eu fui cúmplice em vender a mentira para o público. Hoje em dia, o parque não retira mais animais do seu habitat natural, e interrompeu a reprodução em cativeiro. Mas atualmente restam 23 orcas nos 3 parques dos Estados Unidos, em Orlando, San Diego e San Antônio." A trajetória de Kazaka no SeaWorld representou uma era em que as baleias orcas eram frequentemente utilizadas em espetáculos de entretenimento. Seu comportamento agressivo foi o resultado de uma vida presa, mas escutar seu filhote chamando foi o gatilho que a fez atacar. Assim como outras orcas que também vieram a atacar seus treinadores, Kazaka desempenhou um papel indireto ao chamar a atenção para essas questões. Seu legado contribuiu para mudanças positivas, incentivando alternativas mais éticas e sustentáveis para a preservação desses animais na natureza. Em maio de 2023, em Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos, Cameron Robbins, de 18 anos, estava terminando o ensino médio. O estudante da University Laboratory School estava animado para começar uma nova fase em sua vida. Conhecido por ser um bom aluno e um ótimo jogador de beisebol, o jovem era popular e tinha muitos amigos. No dia 21 de maio, ele finalmente se formou. Suas últimas fotos o mostram cercado por sua família e amigos. No dia seguinte à formatura, ele e vários veteranos de outras escolas secundárias da cidade embarcaram em uma viagem para comemorar. O passeio havia sido contratado por alunos e planejado por uma empresa independente chamada Grad Week. Os recém-formados foram rumo às Bahamas em um navio de cruzeiro. Essa era para ser apenas uma viagem de formatura. Localizada no Oceano Atlântico e ao largo da costa da Flórida, as Bahamas são um destino muito popular entre turistas. O clima tropical e a presença das águas mais cristalinas do mundo são apenas alguns dos atrativos irresistíveis que o lugar oferece. No dia 24 de maio, Cameron e os outros recém-formados finalmente chegaram ao seu destino. Os jovens desembarcaram em Paradise Island, localizada ao lado da ilha de New Providence e perto de Nassau. A ilha é famosa por suas belas paisagens e resorts luxuosos. Um dos mais conhecidos é o Atlantis Paradise Island, e foi exatamente nesse lugar que Cameron e os outros se hospedaram. Eles estavam tão animados para começar a explorar que mal desfizeram as malas. Mas quem poderia culpá-los? Esse resort era literalmente um paraíso. Além de oferecer acomodações de luxo,
restaurantes, cassinos. Contava também com uma série de outras atrações e atividades. Ao anoitecer, ainda no mesmo dia em que chegaram, alguns dos adolescentes tiveram a ideia de fazer um passeio em um navio temático. Aquela embarcação com tema pirata prometia uma longa e divertida noite. Cameron e a maioria de seus colegas entraram a bordo do Blackbeard's Revenge. O Blackbeard's Revenge, ao ser traduzido para o português, pode ser chamado de Vingança do Barba Negra. Esse barco é uma réplica quase idêntica do galeão espanhol, um tipo de navio muito utilizado por piratas no século XVIII. O Vingança do Barba Negra oferece diferentes horários e tipos de passeio. Na parte da manhã, para um público mais infantil, à tarde e à noite para um público mais adulto. A embarcação ainda conta com DJs e bares totalmente abastecidos. Cameron e seus colegas estavam aproveitando o momento. E enquanto conversavam em um clima leve e descontraído, a embarcação sob seus pés seguia navegando. Essa viagem de formatura, sem dúvida, estava sendo marcante para os jovens. Conforme o tempo passava, alguns garotos iam ficando cada vez mais bêbados. No entanto, isso não parecia ser um problema, não por enquanto. Por volta das 11h30 da noite, eles chegaram próximo a Ethel Island, uma pequena ilha desabitada a leste de Paradise Island. Porém, a essa altura, na embarcação aonde a festa estava acontecendo, boa parte dos jovens já estavam bem alcoolizados. Em um determinado momento, o rumo da conversa de uma roda de amigos seguiu por uma direção diferente. Cameron foi desafiado por alguém a pular na água. Embriagado e fora de seu juízo perfeito, ele acabou aceitando o desafio. Alguns amigos até tentaram segurá-lo, mas ele conseguiu se soltar. Sem medir consequências, Cameron foi em direção à borda do navio e pulou. Rapidamente, todos correram para o lado de onde ele havia pulado. Um dos adolescentes sacou o celular e acabou registrando o ocorrido. Na gravação, é possível ver Cameron na água e também ouvir os gritos assustados das pessoas. De repente, alguma coisa surge a poucos metros de Cameron. Em seguida, uma boia aparece no mar, mas o garoto não vai em direção a ela. Os adolescentes continuam gritando, mas nenhuma resposta de Cameron pode ser ouvida. Parecia que ele estava tentando se afastar de algo. No barco, todos estavam nervosos e assustados. Eles queriam ajudar o colega, mas não sabiam o que poderiam fazer. Não demorou muito e o corpo de Cameron foi engolido pela escuridão. Depois de ter pulado e ficado apenas alguns segundos na água, ele simplesmente desapareceu. Após chamarem as autoridades e informá-las sobre o que havia acontecido, os ex-alunos ficaram ancorados ali mesmo durante toda a noite. No dia seguinte, a Força Real de Defesa das Bahamas e a Guarda Costeira dos Estados Unidos se juntaram para continuar as buscas. Durante os 2 dias seguintes, nenhum sinal de Cameron foi encontrado, e por isso, infelizmente, a procura foi encerrada. O comodoro da Força de Defesa Real das Bahamas, chamado Raymond King, disse que o lugar onde Robbins havia pulado eram águas infestadas de tubarões. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, em um comunicado, disse: "Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família e amigos de Cameron Robbins." O vídeo da fatídica noite foi postado em uma rede social e viralizou após especulações de ataque de tubarão. Por conta da curiosidade das pessoas e para tentar descobrir o que era aquela criatura na água, as imagens passaram por vários tipos de edição. Em um momento da filmagem, é possível notar que existe alguma coisa nos pés de Cameron. Isso pode ser visto de forma clara quando deixamos o vídeo mais lento. No entanto, a pedido da família, a teoria de ataque de tubarão não foi mais investigada pelas autoridades competentes e o caso foi definitivamente encerrado. Brian Thrasher, porta-voz da Marinha dos Estados Unidos, disse: "Nenhum dos especialistas consultados pode dizer definitivamente o que está no vídeo devido à qualidade e à duração.
A família Robbins pediu que não considerássemos mais essa teoria. Então, nossa posição oficial é que não sabemos o que aconteceu enquanto Cameron estava na água. Cameron Robbins foi oficialmente considerado como um perdido no mar, o que é o mesmo que uma certidão de óbito. A empresa Gradwick, que planejou a viagem, divulgou a seguinte declaração à mídia: "Nossos pensamentos e orações estão com a família Robbins durante este momento incrivelmente difícil. Por respeito à privacidade deles, achamos inapropriado comentar os detalhes em torno da noite do incidente." Pessoas do mundo todo que assistiram o vídeo analisaram as imagens e opinaram a respeito. Alguns dizem que o adolescente foi arrastado pela correnteza, mas a maioria acredita, pelas imagens, que foi sim um tubarão. Para eles não restam dúvidas. Aquilo que emergiu da água foi o grande predador. O especialista em tubarões Kevin McMurray, ao ver as imagens, disse que o garoto foi devorado por um ou mais tubarões. E disse ainda que recuperar o corpo seria impossível. Depois de ser desafiado a pular do barco, o adolescente, movido pelo álcool, pela empolgação e talvez também pelo desejo de impressionar, cometeu seu maior erro. Seu momento de coragem rapidamente se transformou em um terrível pesadelo. Se gostou da forma como essa informação foi passada, considere deixar um like e se inscrever no canal. Cada like e inscrição significa muito para mim. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo for lançado. Agradeço a todos os que já são inscritos pelo suporte contínuo. Até a próxima!